Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. O Senhor vai chegar, não tardará, há de iluminar o que as trevas ocultam e se manifestará a todos os povos. Carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 3, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Após a fome, virá a abundância. Quem nos garante é o próprio Deus, que oferecerá a todos os povos um banquete de ricas iguarias. Acolhamos o convite do Senhor com plena disponibilidade. Iniciemos assim a nossa liturgia da palavra com o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diante de Deus, nosso Pai, vamos nos confessar pecadores como somos, remediar nossas culpas e pedir perdão pelos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 25, versículos 6 a 10. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos dará neste monte para todos os povos um banquete de ricas iguarias, regado com vinho puro, servido de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. Ele removerá neste monte a ponta da cadeia que ligava todos os povos, a teia em que tinha envolvido todas as nações. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todas as faces e acabará com a desonra do seu povo em toda a terra, o Senhor o disse. Naquele dia se dirá: este é o nosso Deus, esperamos nele até que nos salvou. Este é o Senhor, nele temos confiado. Vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo. E a mão do Senhor repousará sobre este monte. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 22. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. Para as águas repousantes, me encaminha e restaura as minhas forças. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei.
Estás comigo com bastão e com cajado. Eles me dão a segurança. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Prepararás à minha frente uma mesa bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça, e meu cálice transborda. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Evangelho segundo Mateus, capítulo 15, versículo 29 a 37. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eis que o Senhor há de vir a fim de salvar o seu povo. Felizes são todos aqueles que estão prontos para ir-lhe ao encontro. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. O advento que nós estamos vivenciando é a espera do Senhor. O advento que estamos vivenciando é esse tempo onde nessa primeira semana, quarta-feira hoje, buscando nessa leitura do livro do profeta Isaías, nos encontrar como no capítulo 25, versículo 6 a 10, nos é exposto hoje. O Senhor dos Exércitos dará neste monte para todos os povos um banquete de ricas iguarias, regado com vinho puro, servido de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. Deus tem um grande propósito para o seu povo. Deus, Ele quer nos tirar da cadeia, Ele quer nos libertar, Ele quer nos dar a libertação, mas a gente se pergunta, por que no mundo há tantos sinais de morte ainda? Quantas lágrimas?
Deus disse que ia acabar com as lágrimas das faces. Quantas desonras no mundo, quanta falta de amor. Deus nos deu um paraíso. E tudo que vemos aí, porquanto o projeto de Deus ainda não se realizou em nós, é pela falta da fé. O homem, na sua totalidade falando, o homem, humanidade, esqueceu de Deus. A humanidade se afastou do Criador, virou as costas para Deus, preferiu o pecado, preferiu escolher seus próprios caminhos. Mas este nosso Deus é o Deus verdadeiro, é o Deus que nos dá a vitória, é o Deus que nos promete a salvação, nos deu a salvação em seu Filho Jesus, mas até para seu Filho Jesus, a humanidade voltou as costas. Deus nos dá e quer nos dar sim a salvação. Ele estende a mão para nós, no tempo certo, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades. Muitas vezes, quando estamos lá no fundo do poço, nós lembramos: ai meu Deus, não é verdade? Ah, se todos lembrassem de Deus a todo instante. Mas lá no fundo do poço, quando nós lembramos: ah, meu Deus, Deus lembra, Deus tira do fundo do poço aquela alma que está clamando. Mas devemos lembrar que Deus tem o melhor para nós. Ele não quer tirar somente nós do fundo do poço, Ele quer colocar-nos num lugar de muita honra, de muitas glórias, de muitas alegrias. E Deus tem esse propósito na minha, na sua vida. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Nós cantamos isso no Salmo 22. Devemos encontrar em Deus esse bom pastor, como Jesus Cristo manifesta isso no Evangelho, capítulo 15, versículo 29 a 37, quando Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. E numerosas multidões aproximaram-se de Jesus. E ali foram levados coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. E ali eles estavam diante de Jesus. E Jesus os curou. Havia ali admiração, admiradores. O povo ficou admirado quando viu os mudos falarem, os aleijados sendo curados, os coxos andando, os cegos enxergarem. Glorificaram a Deus, o Deus de Israel. E Jesus não se conteve somente de dar aquela libertação para aquele povo. Ele teve compaixão da multidão, porque fazia 3 dias que estavam no deserto consigo, mas não tinham o que comer. E Jesus disse: não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. E nós vamos lembrar aquela cena do povo de Israel, que saiu do Egito também, e Deus tinha o propósito de alimentá-los também durante o deserto. Deus tinha o propósito de levá-los a uma terra prometida, como está na primeira leitura, uma terra que emana leite e mel, uma terra onde eles teriam alegria. Nós vamos lembrar do momento que Jesus dissera em outro momento: eu sou o pão da vida, quem comer deste pão não terá fome. Quando ele disse: vossos pais comeram no deserto, mas tiveram fome. Então Jesus estava oferecendo ali não somente um pão material, mas o pão espiritual. Por isso que mais adiante na leitura Jesus vai dizer: cuidado com o fermento dos fariseus. O fermento dos fariseus é esse fermento de observar, de criticar, de apontar os erros, de não participar dessa comunhão eucarística. E os discípulos vão perguntar: onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? E Jesus disse: quantos pães tendes? E lhe responderam: 7 e alguns peixinhos.
e Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão, depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. De ver como Deus é grande, como Deus é misericordioso com aqueles que passam fome. Fome de justiça, fome e sede da alma também, que precisava, além da cura material, precisava do pão espiritual também, porque Jesus Cristo é esse pão, que faz com que todos comam e fiquem satisfeitos. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Jesus Cristo é a perfeição, o número 7 aí simboliza justamente o número da perfeição, ele é justamente aquilo que completa o homem. Jesus está cercado de gente pobre, humilde, doentes, carentes, homens sem dignidade, com fome. A todas essas pessoas ele dava atenção, curava os doentes e alimentava os famintos. A gente vai lembrar da Santa Irmã Dulce dos Pobres, de Santa Teresa de Calcutá, de tantos santos que nos nossos tempos viveram, e vamos entender como Jesus era a partir desses santos que imitavam Jesus, daquele ser humano divino que, se pudesse tirar de si, tirava para que o outro não passasse fome, como esses santos foram. E ali, naquela situação, 2 problemas que atingem as pessoas em sua dignidade e atinge hoje também a humanidade: doença e fome. Esses 2 problemas deveriam ser resolvidos pelas autoridades, na verdade. Não tem os impostos. Para que servem os impostos? Para arrecadar e devolver à população em forma de dignidade. Mas muitas vezes não acontece isso. Os impostos são recolhidos e somem de alguma maneira, não é verdade? É um milagre que se faz, não da multiplicação, mas da subtração, que ninguém enxerga depois, o retorno dos impostos. Esses 2 problemas deveriam ser as primeiras e principais preocupações de toda autoridade que se propõe a assumir qualquer cargo público. É um dever das autoridades dar dignidade para a população. Doença e fome são 2 problemas que vêm de longa distância e até hoje em muitos países ainda causam muito sofrimento. Até em países ricos como no Brasil, que não tem como entender como um país tão rico ainda tem tantas pessoas, tantas famílias necessitadas e passando fome. Até poderíamos entender até Serra Leoa, um país que realmente não tem de onde tirar. Ali há muita fome e devemos entender por que há fome, porque é um país pobre. Mas num país rico como o Brasil, isso não dá para entender. Se houvesse boa vontade das autoridades e da sociedade em geral em cobrar mais também, parte desse sofrimento com certeza não existiria. Ao envolver os discípulos, Jesus nos mostra que esse é também um problema para a igreja. A igreja tem também que se engajar nessa causa da justiça. Ela não pode ficar neutra nem indiferente diante de tantas misérias e tanto descaso. Após a fome, Jesus disse, virá a abundância. A primeira leitura confirma também. Quem nos garante é o próprio Deus, que oferecerá a todos os povos um banquete de ricas iguarias. Portanto, vamos acolher esse convite de Jesus hoje, que nos dá essa responsabilidade. Quanto pães tens? Quanto eu tenho? O que eu tiver, devo colocar na mesa da partilha, na mesa da Eucaristia, na mesa onde eu posso dividir com aqueles que nada têm. Ó Jesus, Divino Mestre, contemplamos, admirados, tua solicitude com a multidão, seus pobres e enfermos. Além de curares os doentes, organizas a partilha de alimento para todos. Desperta, Senhor, o zelo dos governantes em favor da saúde pública
e dos serviços hospitalares de nossas cidades. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó Hóstia Celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração quando receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Quem reza se salva. Muita gente pede carro, pede casas, pede tudo e esquece de pedir pela própria salvação da alma. Essa é a maior riqueza que nós temos que ter, que pedir, inclusive, é justamente a nossa salvação, que é um dom gratuito de Deus. Por isso, quem não reza não se salva, porque se não pedirmos a salvação, como a obteremos? Portanto, muitas almas estão no inferno a se lamentar, dizendo, tão fácil seria. É fácil a salvação, basta pedir. E eu não pedi. Quantas almas estão assim a se lamentar na outra vida? Isso é triste para nós. Nós não queremos isso para nós nem para ninguém, não é verdade? Então vamos pedir pela nossa salvação e rezar pela conversão da humanidade também, nessa oração que nós rezamos todos os dias. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom. A paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.